Olá, meu nome é Joana Pena, eu sou ilustradora da série de livros Diário de Pilar, da Flávia Elise Silva. E estou aqui hoje invadindo o Instagram da Pequena Zahar para responder algumas perguntas que vocês nos mandaram. Então vamos lá. Pergunta da Juju: como vocês tiveram a ideia de escrever o Diário de Pilar? Juju, a Flávia já escrevia os livros da Pilar, não se chamavam Diário de Pilar, mas ela já escrevia uns livros com as viagens da Pilar há mais de 10 anos antes de eu conhecê-la. Então foi ideia da Flávia. A Pilar que nasceu com a Flávia. E aí um dia, em 2009, quase mais de 10 anos atrás, a Flávia me ligou, eu morava em Nova York. E ela falou: Joana, eu tenho uma série de livros, eu queria que você ilustrasse. Ela estava reescrevendo em forma de diário, então ela queria lançar de novo, reilustrar e fazer uma cara diferente para os livros. E ela veio numa reunião, voou até Nova York, veio para ter uma reunião comigo. Foi super engraçado, porque no primeiro dia de reunião meus filhos eram pequenininhos, então eu dependia da babysitter, da babá para vir, para eu poder ir trabalhar. Eu geralmente trabalhava em casa ou tinha que planejar. Na hora que eu estava na porta saindo para a reunião para encontrar com a Flávia, a minha babá não aparecia, não veio, não aparecia. Eu tive que ligar para a Flávia, eu tive que desmarcar. A babá estava num dentista, numa emergência, a gente teve que marcar para o dia seguinte, então foi aquela coisa assim de insistência e perseverança. E aí no dia seguinte a gente conseguiu de novo encontrar no mesmo café que a gente tinha combinado, e a Flávia me apresentou a Pilar e eu fiquei apaixonada pela Pilar imediatamente. Ela me mostrou os livros antigos que já tinham, me explicou a personalidade da personagem. O primeiro que ela queria fazer e que ela reescreveu foi o Diário de Pilar na Grécia. E eu fiquei apaixonada pela Pilar e pela ideia, por 3 motivos. Eu já fazia livros infantis, já era uma paixão minha, desde a época de faculdade eu comecei a ilustrar livro infantil. Eu morei 4 anos na Ásia, no Sri Lanka, quero que todo mundo depois procure no mapa onde é que é, uma ilha pequenininha. E no Sri Lanka a gente não tinha filhos e teve a chance de viajar muito como mochileiro, viagem tipo barata, ficando em lugar barato, querendo conhecer a cultura dos lugares, não ficava em hotel grande de jeito nenhum, ficava na rua, comia comida de rua, aquele tipo de viagem tipo da Pilar, que é para conhecer a cultura do lugar, conhecer as pessoas no local e realmente aprender com a viagem. Então a gente viajou muito e nessa época eu fazia diário de todas as minhas viagens. A gente ficou 4 anos lá, eu tenho vários e vários diários para mostrar, depois eu vou mostrar para vocês. E era na Grécia, eu conheci o meu marido na Grécia, então era um livro infantil, diário e na Grécia. Eu falei para Flávia: esse projeto é meu, Flávia, não dá para mais ninguém, eu vou ilustrar, vamos fazer uma coisa bem bacana, vamos fazer uma identidade visual bem forte para Pilar. E tá aqui, o primeiro livro foi esse. Então a ideia veio da Flávia e quando eu entrei nessa parceria, muitos anos depois dela já ter os livros da Pilar, a gente refez a coleção há mais de 10 anos atrás. E tá aqui a nossa paixão, minha paixão, e da Flávia também. Isso me leva a uma outra pergunta da Thaís, que perguntou para quais países a Pilar já viajou. Então, com a Rede Mágica, na nossa aventura aqui que a gente tem feito, a Pilar, eu vou mostrar na ordem que elas foram escritas. A Pilar primeiro foi para a Grécia, depois ela foi para a Amazônia, depois ela foi para o Egito, depois a Pilar pegou a Rede Mágica com o Breno, foi para Machu Picchu, no Peru, depois ela foi para a África, depois para a China e agora temos prontinho para vocês, saindo do forno, lançamento vindo já já, a Pequena Zahar vai anunciar Diário de Pilar na Índia, é o último livro que a gente fez e a gente está trabalhando nesse livro há anos, então fiquem de olho, essa é a mais nova aventura da Pilar e tem muita coisa bacana aqui no livro. Vamos lá, outras perguntas. Qual lugar que a Pilar mais gostou de visitar até hoje? A pergunta da Dani. Dani, eu não sei. Eu acho que se a Pilar for como eu, existe um pouco aquela síndrome de você ama o último lugar que você foi, porque eu acho que é a maior novidade, é o que está mais fresco na memória, é o que você está mais animada, né? Eu acho que
é muito difícil dizer. Eu não saberia dizer qual lugar que eu visitei que eu mais gostei, qual das viagens que eu fiz foi que eu mais gostei, mas geralmente a gente está mais animado e mais empolgado sobre a última que a gente fez, né? Que foi a última onde a gente aprendeu mil coisas e as últimas impressões que a gente teve desse lugar. Então, se eu pudesse arriscar, não sei se eu tenho autoridade para responder pela Pilar, eu diria que a Pilar tá com a Índia na cabeça e tá louca para contar para vocês dessa aventura dela na Índia. A gente tá cheio de coisa bacana para mostrar dentro desse livro. E a Dani também tá mandando a pergunta que a Manu, filha dela, fez. A Manu quer saber se um dia, finalmente, Pilar encontrará o pai. Para quem conhece a série, vocês sabem que vocês podem ler esses livros todos em qualquer ordem. Não interessa a ordem que vocês leiam, a história tem uma aventura que se sustenta independente. Mas quem quiser conhecer e acompanhar melhor a historinha pessoal da Pilar, a gente recomenda ler nessa ordem, que é Grécia, Amazônia, Egito, Machu Picchu, África, China e Índia. Pelo seguinte, se você está perguntando se ela finalmente vai encontrar o pai, quer dizer que você já leu os livros anteriores e sabe o grande suspense da saga, né, da série da Pilar. E eu não sei, Manu, se ela vai encontrar com o pai ou não. Eu não sei, eu tô torcendo também para ela encontre o pai um dia, então a gente tem que continuar seguindo a Pilar e continuar vendo o que vai acontecendo e se desdobrando a cada livro. No primeiro, por exemplo, ela conta como que ela encontrou o samba, para quem ainda não leu. E no segundo, ela conta a história do pai dela, que ela nunca conheceu. E a gente está aqui há vários livros esperando para ver se ela vai conhecer o pai dela, né? E finalmente encontrar o pai dela. Então, apertem os cintos e fiquem ligados e vamos ver, torcendo aqui para que ela encontre o pai dela na Índia, finalmente. Vamos ver, será? Uma pergunta da Alice. Joana, como foi fazer as ilustrações do livro? Você viajou para cada lugar para poder desenhar? Essa é uma pergunta bem bacana, Alice, e eu vou te responder. Como eu expliquei para vocês, eu por acaso, quando eu terminei a faculdade, terminei meus estudos, comecei a trabalhar, eu fui morar fora para estudar 1 ano, em Barcelona, design e ilustração. Nesse ano eu peguei minha mochila, eu já contei para vocês que eu adoro mochilar, eu adoro viajar, tenho bulidice geográfica igual a Pilar. Nesse ano eu peguei a mochila, viajei de trem pela Europa 2 meses e meio. No final desses 2 meses e meio mochilando, eu conheci o meu marido na Grécia. Quando eu conheci meu marido na Grécia, eu me apaixonei por ele e nunca mais voltei para o Brasil. E essa foi uma história, assim, não foi planejado. Eu queria sair do Brasil para 1 ano só e voltar. Eu adorava a minha vida no Rio de Janeiro, amo minha família e meus amigos, morro de saudade de todo mundo. Mas por acaso eu conheci o Johnny, que é meu marido, que também queria viajar o mundo, que também queria explorar e conhecer o mundo. Então eu fui morar em Londres com ele e fiquei trabalhando de babá. Eu estava ainda estudando e não tinha um visto para trabalhar lá, então trabalhava de babysitter, de babá, fiz 1000 trabalhos, fiz 1000 estudos, até que ele recebeu uma proposta para ir morar na Ásia, no Sri Lanka. E fomos juntos, casamos e fomos juntos. Lá no Sri Lanka, sim, a gente viajou muito. Então, por acaso, só por causa disso, vários desses países que a Pilar viajou, eu já fui. Machu Picchu eu não tinha ido quando ela fez o livro, quando a Flávia me mandou o livro. E eu consegui deixar meus filhos pequenininhos na casa do meu pai no Rio de Janeiro, junto com meu marido e com meus irmãos, todo mundo ajudando a tomar conta deles. E eu fui para Machu Picchu só para fazer o livro da Pilar, com uma amiga. E foi muito bacana, porque o dia que a gente passou em Machu Picchu mesmo, no sítio arqueológico, estava incrivelmente lindo o clima, não tinha uma nuvem no céu. Geralmente eu via as fotos da internet, né, para fazer a pesquisa, estava sempre nublado, cheio de nuvens, cheio de névoa. Quando eu fui, não tinha uma nuvem no céu. E minhas fotos da viagem, que eu tirei para ter referência para desenhar depois, saíram tão boas que eu resolvi fazer esse livro exclusivamente, o fundo com as fotos em vez de ilustrações. Até porque eu queria que vocês todos conhecessem Machu Picchu exatamente como Machu Picchu é. Eles têm um trabalho com construção de pedra sem nenhum cimento, sem nenhuma cola. Eles vão só encaixando os blocos tipo Lego, que é incrível. Esse aqui é o Templo do Sol, para quem já leu o livro.
E eu achei que as fotos estavam tão boas que eu perguntei para a editora, vocês topam se eu usar fotos no fundo em vez de ilustrações? Eles toparam. Eu fiquei super feliz com essa parceria. Pequenas A e a Flávia são mega parceiras nas propostas todas. Então esse aqui eu viajei para o livro e super rendeu. Todas as fotos dos fundos foram tiradas lá. O único livro na Índia, então, eu morei no Sri Lanka, eu vou dar uma pista para quem vai procurar Sri Lanka no mapa depois, é pertinho da Índia. Então, cada vez que tinha feriado, o Sri Lanka ainda tem uma curiosidade. Cada lua cheia é feriado budista no Sri Lanka. Então, a gente, toda lua cheia, se cair num fim de semana longo, a gente viajava. E o lugar mais perto para viajar, para 3, 4 dias, era a Índia. Então eu acabei indo para a Índia mais de 10 vezes, entre viagens curtas, algumas viagens mais compridas de 10 dias, assim, quando eu tirava férias do trabalho. Mas a gente foi muito, então eu tenho 1000 objetos, 1000 coisas da Índia, 1000 referências, 1000 lembranças dos cheiros e das cores e da cultura, 1000 roupas que eu gosto. Eu tô usando até, eu vou mostrar para vocês, um sapato que eu comprei na Índia, que eu botei especialmente para mostrar para vocês, que vai entrar no livro. Então tá aqui, ó, vou mostrar o meu sapatinho que eu comprei na Índia e que a Pilar vai estar vestida. Eu quero que vocês procurem isso no livro, quando vocês forem ler o livro. E como eu, voltando, o único lugar que eu não tive a chance de conhecer, é um absurdo, eu tenho vergonha de falar, mas é a Amazônia, o único que é no nosso país, né, que é pertinho de casa. Eu, por acaso, nunca tinha ido, e quando a Flávia escreveu o livro, meus filhos eram muito pequenininhos, eu já morava nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu moro na Califórnia hoje em dia. E eu não podia viajar para a Amazônia com meus filhos, porque eles eram muito pequenos para esse tipo de viagem muito aventureira, e eu não podia viajar para a Amazônia sem meus filhos, eles dependiam de mim. E a gente tinha um esquema lá que a gente que faz tudo, não tinha muita ajuda em casa, não tinha babá, imagina, não tinha os avós por perto para deixar, então não dava para viajar. Eu falei, Flávia, a Flávia, vai, Joana, é tão bonita. Eu falei, eu quero muito estar na minha lista, mas agora não dá, eu tenho que ficar aqui. Então eu fiz toda a pesquisa para esse livro da Amazônia sem sair de casa, igual a gente passou ano passado na pandemia, né? Aprendendo sem sair de casa, sem poder ir na escola. Então eu pesquisei fiz toda a pesquisa da fauna, da flora, dos padrões indígenas, das cores das águas dos rios e dos tipos de barco que tem na Amazônia. E tudo que eu queria botar no livro foi feito pela internet. A Flávia me mandou várias fotos como referências da viagem dela para a Amazônia. Eu vi coisas em livros, muita coisa, a maioria das coisas na internet. Meu pai, no Rio, foi num restaurante que tinha frutas do norte e fotografou as frutas que eu dei a lista, que a Pilar provava no livro. Então tá aqui, esse foi o único que eu não tive a chance de visitar, infelizmente, mas está na minha lista, um dia eu vou conseguir ir, só que eu tive que fazer o livro antes de conseguir ir. Outra pergunta super interessante da Roberta e da Marina, para quem é bem observadora, dá para ver que vocês são, você faz as ilustrações do livro no computador ou faz à mão? O meu processo de trabalho é bem longo e bem complicado. Eu vou postar um videozinho só para explicar isso com mais profundidade. Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que funciona. Quando a Flávia escreve um livro novo, ela me manda um manuscrito. O manuscrito é o primeiro texto, antes de revisar e antes de ser ilustrado, claro, que é só arquivo de texto mesmo. É literalmente a história inteira, todos os capítulos, todos os detalhes, toda a pesquisa que a Flávia fez, mas só o texto. E o meu trabalho é pegar isso aqui, que é o manuscrito do Diário de Pilar na Índia. É o primeiro manuscrito, na verdade eu tenho 2 manuscritos do Diário de Pilar na Índia, porque depois ela revisou o manuscrito, mudou algumas coisas e me mandou o segundo manuscrito. E foi em cima desse que eu fiz mais anotações, tá aqui todas as ilustrações, eu marco as páginas onde vão mostrar as ilustrações, o que é ilustração, o que é lista, o que é fotografia, eu anoto todos os deuses e todos os lugares e todas as coisas que tem que entrar no mapa e todos os nomes dos personagens que eles vão encontrar. Então eu vou mapeando aqui esse manuscrito e à medida que eu vou lendo, eu vou ilustrando aqui do lado as ideias que vão vindo enquanto eu tô lendo isso pela primeira vez. Então, por exemplo, essa ilustração.
é uma cena deles num festival que se chama Holi, que é um festival onde tem pó colorido e todo mundo sai na rua, geralmente de roupa branca, e tem chuvas e guerras de pós coloridos e sai todo mundo super colorido. É um festival super alegre, acho que é o mais parecido com o nosso carnaval na Índia, e é lindo de morrer por causa dessa chuva de pós. Então, quando eu leio a cena da Flávia escrevendo aqui, eu vou anotando os desenhozinhos e as minhas ideias. Eu vou botando tudo aqui rapidinho, de um jeito assim bem esboçado, bem rápido, sem nenhuma preocupação de fazer desenho em proporção e direitinho com os detalhes. É só para as ideias virem rápido e eu não perder essa primeira sensação da cena e as primeiras imagens que me vêm na minha cabeça assim que eu tô lendo o livro, né? Então eu anoto aqui, dessa ilustração, e faço anotações do lado, escrevo coisas, desenho eles super assim rápido, tá vendo? Dessas anotações, depois eu vou para a minha... Então eu começo lendo o manuscrito nessa minha mesa de desenho. Esse aqui é o meu estúdio, gente, tá aqui na minha casa. Eu tenho... Então a ordem é, eu começo nessa mesa de desenho, que é uma mesa inclinada para eu não ficar com dor no pescoço. Antigamente, cada vez que eu ilustrava o livro do Pilar, eu ficava com o pescoço todo travado, porque eu desenhava com o pescoço assim virado para baixo. Então, eu finalmente comprei, há uns anos atrás, uma mesa inclinada, que é mais ergonômica, quer dizer que não dá dor no pescoço. E ali é toda a fase de ler o manuscrito, fazer os primeiros esboços e os primeiros desenhos a lápis, e todos os desenhos traçados à caneta. Depois, quando chega a hora de pintar com aquarela, tá aqui minha aquarela, um dos estojos de aquarela que eu tenho, eu venho para essa outra mesa aqui, que é muito iluminada, rodeada de janelas, e minhas plantinhas que eu plantei lá fora, que eu queria ver uns verdinhos enquanto eu trabalho, e é uma mesa plana, e eu vou explicar por quê. A aquarela, como o nome já diz, é a base de água, e é muito líquida, e se a mesa fosse inclinada, como aquela mesa ali, ela ia escorrer para um lado, não pode. Então, na hora de pintar, não tem jeito, tem que ser uma mesa bem plana, e essa minha mesa bem grande aqui, onde eu consigo me rodear com as minhas tintas, minhas aquarelas, os meus pincéis. Aqui um pouquinho dos meus materiais de desenho. Tá Pilar ali para me inspirar, o meu Tintim, que eu adoro, meu companheiro de desenho também. E meus pincéis, minhas canetas, meus lápis de cor, meus lápis de grafite, esses outros materiais aqui que eu uso para dobrar papel, cortar papel, furar papel, minhas tesouras. Eu amo tesouras, gente, eu faço coleções de tesoura. Adoro isso aqui. Tesoura de Torre Eiffel. E fico aqui nessa minha mesa pintando. Depois, eu faço, então, daquele desenho aqui que eu estava mostrando para vocês, né? Vamos botar aqui de novo para eu ficar com as mãos livres. Esse desenho aqui é o primeiro esboço. E eu faço a segunda versão desse desenho que se transforma nisso depois. Então, essa é a evolução. Esse papel já é um papel bom de aquarela, bem duro, super qualidade. Eu corto ele na mão, eu adoro ele que ele fica assim irregular nas bordas. Eu vou postar eu cortando meus papéis de aquarela. Eu compro uns papéis de aquarela enormes, ponho nessa minha mesa, tudo limpinho, impecavelmente limpo, minhas mãos e a mesa. E eu vou cortando todas as folhas que eu vou precisar para o livro. E tem essa hora que eu chego que eu tenho que desenhar no papel de aquarela. Primeiro a lápis, quando eu acho que eu acertei o traço e o formato e tudo, aí eu traço a caneta, com essas minhas canetinhas japonesas que eu amo de paixão, que tem espessuras diferentes e são à prova d'água. Então, quando a canetinha, depois que eu desenho, assim, espero uns minutinhos, a tinta seca e eu posso pintar de aquarela em cima à vontade, que essa canetinha não borra. Essa canetinha também tem colorida. Aqui eu botei nesse copinho todos os vermelhos e amarelos que eram para desenhar os óculos da Pilar. A Pilar pela primeira vez está de óculos vermelho. E eu achei que tinha que ser pintado com a canetinha, não com o pincel da aquarela, porque ele tinha uma haste assim, né, bem fininha, né? Tinha que ficar bem desenhado. E o amarelo eu uso para desenhar a costura do vestido dela, tá vendo aqui? Da jardineira da Pilar tem uma costurinha. Então tem canetinhas coloridas e pretas também, de todas as cores, de todas as espessuras. Depois que eu faço o traço à caneta, eu pinto com aquarela. Espero secar, escaneio, aí eu vou para minha terceira mesa de trabalho. Meus filhos
morrem de inveja e ficam me sacaneando, brincando comigo que eu tenho muita mesa, que eu tenho 3 mesas de trabalho e eles só têm uma, que eles querem mais mesas também. Mas então eu tenho a mesa do desenho, a mesa da pintura, da aquarela e a minha mesa do computador, que tá ali. Então, por exemplo, outra ilustração que eu queria mostrar para vocês, a evolução. Porque alguém perguntou se eu faço tudo pintado ou faço coisas no computador também, né? Sim, eu sempre finalizo no computador. Vou mostrar uma ilustração aqui típica para vocês. Aqui eu tenho todos os desenhozinhos, eu tenho ícones aqui nesses papeizinhos para eu achar as ilustrações que eu quero fácil e rápido. Então, deixa eu ver se eu acho o Taj Mahal. Tá aqui. Porque tem um ícone aqui do Taj Mahal que me mostra que essa ilustração está nessa página. E aí eu consigo achar rápido. Capítulo do Taj Mahal. Quando eu li, eu fiz esse desenho super rápido, super esboçado, né? É uma garrancho do Taj Mahal e com os 3 amigos em perspectiva. Essa é a ideia. Eu só preciso botar a ideia aqui. Depois eu vou para o meu papel bonitão e bom de aquarela. Nesse desenho do Taj Mahal, como tem arquitetura e perspectiva envolvida, eu fiz com régua, coisa que eu nunca faço, eu nunca desenho com régua. Então eu peguei uma régua, botei um ponto de fuga, que é um artifício que a gente faz para desenhar perspectiva, e usei a régua para desenhar o Taj Mahal. Usei também um diário meu de viagem, que eu fui, quando eu fui para a Índia e fui para o Taj Mahal uma vez, e desenhei o Taj Mahal lá na frente, então eu peguei meu desenho antigo do Taj Mahal e fez esse desenho. Só que tá vendo que o céu ainda tá branco, os amigos ainda não estão aqui. Esse desenho tá finalizado, foi escaneado assim, mas a versão final pro livro tá lá no computador. Vou mostrar para vocês. E vou mostrar também a versão que eu fiz lá, o meu diário de viagem que eu fiz lá. Espera aí que eu já volto. Pronto! Eu tenho 2 diários de viagens da Índia. Um, quando eu fui pro Taj Mahal, que é esse aqui. Foi em... Eu deveria sempre colocar o ano. Eu não coloquei, não acredito. Não sei que ano foi. Sempre coloquem o ano nos desenhos. Tem vários desenhos meus de criança que eu não sei que idade que eu tinha quando eu fiz. Morro de arrependimento. Tá aqui, meu diário da Índia e o Taj Mahal que eu desenhei sentada na frente do Taj Mahal. Mesmo olhando para o Taj Mahal, eu fiz esse desenho, pintei depois em casa quando eu voltei. Então, isso. Depois foi feito isso. E agora venham comigo até a minha mesa do computador, que eu vou mostrar para vocês o que mais eu faço no computador para finalizar esse desenho. Tá aqui o meu Taj Mahal feito no computador. Eu coloquei os personagens aqui embaixo, coloquei o céu que eu pintei separado e coloquei essa inscrição em árabe. Dá para ver aqui em cima no céu? Que é parte da decoração da fachada do Taj Mahal. Eles têm essa caligrafia absolutamente linda e deslumbrante em árabe, escrito, eu não sei exatamente o que, mas está na fachada do Taj Mahal, em baixo relevo, em pedras semi-preciosas. É lindo de morrer. E tá aqui a paginação no livro. Então, vocês veem como, sim, tem muito trabalho ainda feito no computador, mesmo depois que eu termino de fazer um desenho. Outro jeito de ilustrar o que eu faço no computador, como vocês viram, né, às vezes o fundo, eu peguei essa ilustração aqui para mostrar para vocês. Eu desenho o que tá no primeiro plano separado do fundo. Por quê? Porque às vezes eu quero aumentar ou diminuir esse tuk-tuk. Isso aqui é um tuk-tuk, um auto rickshaw. São os táxis da Índia, são triciclos que fica entre uma motinho, mas é uma motinho com cobertura, mas são 3 rodas e tem em todos os lugares. Eu no Sri Lanka ia para o trabalho todos os dias num tuk-tuk desses. E esse, por exemplo, eu pintei de azul e depois a gente viu que a cidade onde ela estava na história, em Mumbai, os tuk-tuks são amarelos, tem uma cor fixa, como se fosse tuk-tuk de táxi, igual o táxi amarelo do Rio de Janeiro, ou o táxi amarelo de Nova York, para quem já viu.
Os tuk-tuks lá são amarelo e pretos, então a gente no computador, para não ter que redesenhar tudo, no computador a gente mudou para amarelo e preto também. E o fundo, às vezes eu quero desfocar o fundo, eu quero fazer ele fora de foco, eu quero mudar isso aqui para frente ou para trás, maior ou menor. Então, se eu desenhar separado e juntar tudo no computador depois com essa colagem digital, me dá muito mais flexibilidade para eu fazer coisas diferentes e botar efeitos de filtro e de tirar de foco do que se eu fizesse tudo junto. Eu comecei a fazer isso uma vez que eu fiz um desenho aqui não, até antes disso, mas eu lembro que um dos desenhos que eu falei, não, vou desenhar o fundo junto com ela e vou desenhar tudo de uma vez só. Foi essa ilustração aqui do Diário de Pilar na África, a Fume. Eu tinha feito essa ilustração inteira e aí a gente resolveu, acho que a Flávia sugeriu e queria mudar o cabelo dela. Acho que eu tinha feito o cabelo dela já com a trancinha e dela, na história a trancinha vinha depois. E eu tive que refazer a ilustração inteira. Então eu aprendi que se eu ilustrar separado, eu tenho muito mais flexibilidade para ajeitar qualquer coisa que precise ser ajeitada ou até para mudar proporções e tamanho e fundo e desfoque e filtros e luz e sombras, assim, várias ilustrações no computador eu só ponho luz e sombra e faço contraste maior. Então para mim funciona melhor fazer assim separado em etapas. Eu sou mestre no Photoshop, eu sou muito boa de Photoshop, eu adoro usar o Photoshop, então eu sempre finalizo as ilustrações lá no computador. Outra curiosidade, agora eu acabei de lembrar, por exemplo, essa aqui que é uma das minhas ilustrações preferidas do livro novo, é a Pilar de Deus hindu com 8 braços. Para quem sabe que eu acho difícil desenhar a mão, sabe o desafio que isso aqui não foi para mim, desenhar 8 mãos, e as mãos não era uma mão normal que eu sei desenhar sempre, não, era uma mão em mudra e poses diferentes, né? Mudras, que são as posições que elas fazem quando estão essas poses de deusas hindus. Eu adoro desenhar a Pilar com roupas diferentes, típicas dos países onde ela está visitando. Esse aqui vai virar um quadro. Essa ilustração, eu acabei botando ela com o fundo daquele pano que está ali atrás. Aquele pano é um pano lindo que eu comprei no Rajastão, que é um estado da Índia, que eu adoro, é super colorido, é uma colcha gigantesca, que mas na verdade eu uso aqui meio de biombo. E eu fotografei, eu comprei lá na Índia mesmo, e vai entrar no fundo dessa ilustração aqui. Então vocês veem como eu adoro brincar com tecidos, com fotografias. Esses aqui eu mostrei para vocês também, isso aqui vai entrar no livro com espelhinhos. Esse espelho aqui também entra no livro. Eu adoro brincar com foto e colagem digital no final. Outra pergunta da Roberta e da Marina. Qual é a parte mais difícil de fazer um livro? Quero que cada uma responda o que acha. Então, tô louca para ouvir o que a Flávia acha mais difícil. Eu não sei se difícil é a palavra, assim, às vezes difícil é começar, né? A gente, quando faz um trabalho que a gente ama muito e que a gente gosta muito e está muito motivada e está muito incentivada, não é tão difícil, né? É um desafio. As ilustrações novas são desafios quando tem uma ilustração muito grande. Tipo, essa ilustração aqui foi uma das que eu deixei por último para colorir, porque eu estava morrendo de medo. Eu tinha gostado do traçado que eu fiz a caneta, eu tinha gostado do como ela estava, quando ela estava preto e branco, e eu estava morrendo de medo de colorir, de pintar ela e estragar. E se eu tivesse estragado, não dava nem para tirar foto, porque era um papel de aquarela e eu ia ter que redesenhar tudo de novo, né? Então, não é que é a coisa mais difícil, mas sim existem desafios dentro do livro que depois que a gente faz também viram as nossas ilustrações preferidas, né? Porque quanto mais difícil é, uma vez que você conquista, resolve e gosta do resultado, é também das que mais te dão prazer, que mais te dão satisfação com o trabalho. Eu acho que o mais difícil para mim, nesse caso, é estar longe da Flávia e não poder encontrar, é estar longe da editora e não poder encontrar. Né? Às vezes a gente fica querendo estar perto, fica com saudade. Outro dia eu mandei uma mensagem, Flávia, eu tô com saudade, vamos bater papo, tô tão animada, tá tão bonito o livro, tá tão legal a história. Parabéns para mais um livro, né? Vamos lá. Então, essa distância às vezes é difícil e eu não sei, mas acho que todo o processo depois sai muito natural, sabe? Assim, quando eu leio Primeiro também, vou dar muito crédito à Flávia, é muito fácil ilustrar um livro que a história é muito boa, então
Eu não tenho nenhum problema de ler o manuscrito. O que não falta quando eu estou lendo é ideia, imagens e todas as cenas que a Flávia descreve e o jeito que ela conta a história, a riqueza dos detalhes, a empolgação que ela põe nas cenas e o movimento que ela cria, me faz querer ilustrar tudo. O que acontece, às vezes, uma coisa que é difícil é que tem ilustrações que eu quero fazer e que não encaixam depois no layout do livro, né? Eu pego esse manuscrito, eu sou designer também de formação, eu fiz minha faculdade de design, então eu fiz o projeto gráfico do livro da Pilar também, essa coisa de ter pauta e de encher de ilustrações, eu que decido como que a gente vai, onde vão entrar ilustrações grandes, pequenas, de 2 páginas, de meia página, de 1 página inteira, ou elementozinhos. Assim, eu faço o design todo do livro, depois eu mando para a Flávia ver, mando para a editora ver, e aí tem 1000 revisões. A editora ajuda nas revisões, ajeita o texto, faz revisão do texto e das imagens, né? Não pode sobrar viúvas e não pode ter erros, e às vezes a imagem eles acham que devia estar um pouquinho maior, um pouquinho menor para acomodar o texto aqui ou ali. Então é uma grande parceria entre Flávia, eu e a editora, mas é muito fácil para mim ilustrar e diagramar um livro tão bacana, com uma história tão legal. Então, assim, começar não foi nada difícil. Às vezes o livro demora meses e meses e meses, às vezes não, sempre demora meses e meses e meses e meses. Então, às vezes, talvez o difícil seja também calcular quanto tempo que eu vou demorar de fato. Esse livro eu demorei mais do que eu imaginei, porque no final ele tinha mais páginas do que o livro passado da China, e as ilustrações da Índia eram muito cheias de detalhes. Então, talvez acertar o cronograma seja mais difícil para mim. E para isso eu já peço desculpa para Ellen e para toda a equipe gráfica, Ana Paula Tavares, e a paciência delas de trabalharem comigo, né? Porque no final é um trabalho em equipe e sem elas o livro não teria ficado pronto. Eu tô louca para ver. Outra pergunta aqui do Luiz Guilherme, queridíssimo Luiz Guilherme, está sempre nas lives comigo, conheço de Instagram e todas as aulas de arte que eu fiz com as crianças ele estava também. Olá, Luiz Guilherme. Por que a Pilar usa legging? Essa foi inspirada na minha filha, aqui nos Estados Unidos, onde a gente morava antes, quando a minha filha era menor. Era frio, a maioria do tempo, vários meses de inverno. Então ela queria às vezes ir de vestido, e não tem uniforme na escola, então várias vezes ela queria ir para a escola de vestido, e porque estava frio tinha que botar uma legging embaixo, para também, ela que era pequenininha, tinha 3, 4, 5 anos, poder sentar de perna cruzada e dar cambalhota e fazer tudo sem aparecer a calcinha dela, sem ela sentir frio primeiro e sem aparecer a calcinha dela. Então eu tive essa ideia na cara eu não conseguia imaginar a Pilar de outro jeito. Quando a Flávia começou a me descrever, eu já pensei nela numa jardineirazinha jeans ou um vestidinho jeans com uma legging embaixo. Então a gente fez aqui esse autorretrato explicado da Pilar. No começo de todos os livros tem, essa é uma ilustração constante de todos os livros, onde a gente explica as coisas que a Pilar tem e por quê. Isso aqui foi uma inspiração que eu tive, não foi uma coisa que a Flávia, a editora, pediu, foi um elemento do design gráfico que eu tive a ideia de fazer, que eu gostava e que foi totalmente inspirado numa coleção de história em quadrinhos que eu amo, que são Asterix. O Asterix que eu lia quando era criança, muito. E o Asterix tem uma primeira página onde eles apresentam o começo da história, mostrando aqui a Gália, que era uma parte da França, e essa aldeiazinha dos gauleses invencíveis, e tá cheio de romanos em volta. Então ele dá um tom de introdução para a história, e aquela página era constante em todos os livros, era igual. Falei, vamos botar uma página apresentando a Sofia, Sofia é minha filha, apresentando a Pilar, que aparece em todos os livros igual também, para vocês, antes de começar a ler a história, ser introduzida essa personagem que a gente tanto ama, né? E para construir melhor a personalidade dela, para vocês conhecerem ela melhor antes de começar a ler a história. Então tá aqui uma dica falando que ela usa legging para ela não se preocupar com bons modos. Então é para isso, para ela poder fazer o que ela quiser sem se preocupar da calcinha aparecer. Literalmente foi para isso. Do mesmo jeito que ela usa um tênis sem cadastro para ela poder botar e colocar mais rápido, para não ficar perdendo tempo amarrando cadastro. Ela tem as tranças para o cabelo não ficar caindo no olho dela. Ela tem um bolso mágico onde ela carrega tudo. A malinha de viagem sempre pronta e o samba aqui super companheiro de viagem dela.
E aqui do lado tem os objetos. A malinha dela, para quem não sabe, nunca viu, eu sempre mostro nas lives, existe. Essa é a malinha da Pilar, que era essa malinha da minha filha quando a Sofia era pequena. Então no livro eu literalmente tentei copiar, tá vendo? Até os adesivos são parecidos. É uma malinha com lugares de viagem. O mais bacana, eu comprei essa malinha nos Estados Unidos, mas o adesivo aqui de trás é do Rio de Janeiro, da onde eu sou, onde eu nasci e cresci. E essa malinha aqui, que aparece no livro e aparece nessa capa aqui do primeiro livro de todos, tem as coisas da Pilar dentro. Eu quero mostrar para vocês. Ó, primeiro, na pandemia eu botei papel higiênico, porque ficou faltando papel higiênico. Só que o mais engraçado é que quando eu fiz os primeiros esboços desse autorretrato da Pilar, tinha um papel higiênico dentro, mas no final eu tirei. Então o papel higiênico na pandemia precisou voltar. A escova de dentes, o lápis para ela escrever no diário. Vocês podem ir acompanhando aqui, ó, os objetos que estão aqui dentro. O grampo com 1001 utilidades para abrir porta, quebrar maçaneta, quebrar fechadura, prender o cabelo. Enfim, isso aqui pode ser transformado em absolutamente tudo. Um colar com globo terrestre para ela não se perder pelo mundo. Tá aqui o colarzinho da Pilar. E um dos objetos que eu mais gosto, que é essa bússola. No da Amazônia ela tinha um apito chamado passarinho também, mas no primeiro ela tinha essa bússola de bolso, que era da minha mãe, e é pequenininha, e ela existe, gente. Então tá aqui, ó. Tá aqui no livro uma bússola de bolso que o vô Pedro deu para Pilar, e ela existe de verdade. Eu peguei ela, botei em cima da mesa e desenhei. Ela tem uma bússola dentro e também é um relógio de sol. Então a Pilar pode chegar em qualquer lugar e ver a hora pelo sol. Não interessa se ela mudou de fuso horário, o relógio, se ela tiver o relógio do Breno que o Breno tem no pulso não vai estar certo, mas esse relógio de sol tá certo. Então essa personagem é feita, né, com todas essas coisas que a gente tem, coleciona e vê na vida, coisas que eu tinha antes da Pilar existir, coisas que eram da minha filha, tipo essa malinha, essa bússola de bolso que era da minha mãe, e a gente vai formando esse universo da Pilar, para vocês curtirem muito. A Catarina tá me perguntando se eu sempre quis ser ilustradora. Não, Catarina, sabe que não? Quando eu era criança, sabe o que eu queria ser? Quando a professora pergunta, o que você quer ser quando crescer? Naquela época que ainda tem várias meninas, na minha época pelo menos, tinha várias meninas que falavam que queriam ser bailarina, algumas queriam ser astronautas, ou vários meninos queriam ser, acho que astronautas também, eu nem sei. Eu queria ser aeromoça. Hoje em dia eu sei que é um trabalho duro, não tem folga nenhuma e você nem consegue conhecer muito do mundo quando você voa de avião. Você tem que trabalhar, você tem que ficar indo e voltando só, ficar exausto por causa do fuso horário. Mas quando eu era criança eu queria ser aeromoça só para poder viajar de avião e viajar muito. Depois meu pai e minha mãe eram arquitetos, meu pai ainda está vivo. E eu queria ser arquiteta também, porque eu vivia desenhando planta baixa, achava que era profissão para quem gosta de desenhar. Até que cheguei numa época do segundo grau do colégio, que eu comecei a achar matemática não tão interessante assim, eu estava mais para história e português. Aí eu resolvi que a arquitetura era muito técnico para mim, que eu ia fazer outra coisa. E eu resolvi fazer design, porque eu acho que eu não era corajosa o suficiente para fazer belas artes. Então eu acho que eu nunca sonhei em ser ilustradora, não, porque eu acho que eu nem vi isso como uma possibilidade de carreira. Eu fiz design, mas enquanto eu estava na faculdade de design, eu comecei a ilustrar livro ainda na faculdade. Por acaso, eu desenhava o dia inteiro, eu adorava desenhar. As minhas matérias na faculdade que eu mais gostava eram as matérias de ilustração, de desenho, de pintura, ligadas à história da arte. E uma mãe de uma amiga minha trabalhava numa editora, ela viu, eu desenhava o dia inteiro, ela falou, a gente tá precisando de ilustrador, põe um portfólio atrás para mostrar. Eu não tinha nada, né? Não sabia o que mostrar, então peguei os trabalhos de faculdade, os desenhos que eu fazia em casa, mostrei, sou muito agradecida a ela, falo pra Regina que ela foi minha fada madrinha, porque ela viu ali algum potencial e deu o primeiro livro para eu ilustrar com 20 anos de idade, sem nenhuma experiência. Mas ela sabia que eu gostava muito e achou que eu ia dar conta do recado. Então eu comecei a ilustrar ainda estudante na faculdade
E aí, a partir desse primeiro livro, sim, eu sabia que eu queria fazer design e ilustração juntos. Assim, eu não consigo nem ver separado, eu não consigo pensar num livro e ilustrar um livro sem pensar o design da página juntos, né? Então, eu acho que eu nunca fiz... Tem livros que eu ilustrei pequenininho, eu não diagramei o livro inteiro, mas um livro de mais de imagem, assim, eu só consigo pensar no livro como uma coisa só, o design e a ilustração juntos. Então, não sempre, mas a partir dos 20 anos de idade, sim, eu queria ser ilustradora. E dos 4 anos que eu morei no Sri Lanka, eu estava contando para vocês que eu passei 4 anos na Ásia, não tinha ilustração, não tinha mercado editorial para eu fazer ilustração de livro lá. Então, eu trabalhei com publicidade, adorei. Quando eu morava na Europa, eu trabalhei de babá. Quando eu morei em Nova York, eu trabalhei num centro de livros de artes, aprendendo encadernação e aprendendo técnicas de impressão antiga. Sempre trabalhei também como professora de artes de criança, que eu adoro fazer. Então, faço várias coisas que eu gosto, acho que todas convergem para a mesma paixão, que é a paixão pelas artes. Mas acho que essa é a minha história de como é que eu virei ilustradora. Tem uma pergunta aqui da Ana Luísa. Adorei as ilustrações do Breno fazendo yoga. A gente fez uma live semana passada. Para quem perdeu, corre lá. Tá no meu perfil do Instagram, joana.pena. E vai estar já também no canal do YouTube da Pequena Zahar. Breno fazendo yoga, a gente desenhou semana passada. Aqui um exemplo de como eu acho difícil desenhar mãos. Eu tive que desenhar várias mãos até ficar do jeito que eu queria. Então o truque é não desistir. Não precisa acertar de primeira, mas não pode desistir. Tem que fazer até você achar que tá bom. Então que bom, Ana Luísa, que você estava comigo desenhando o Breno de yoga. Quando teremos esses episódios em desenho animado? Adorei essa pergunta! Então você também já sabe que a Pilar virou desenho animado, né? A gente tem desenhos animados, acho que de Machu Picchu, da China e da Grécia. O da Índia, o estúdio em São Paulo que fez as animações ainda nem conhece o livro, então não sei quanto tempo vai demorar, deve demorar um pouco ainda, mas tomara que um dia as aventuras da Pilar na Índia virem desenho animado também. Aí, Bruno, tá aí o recado. E a última pergunta de hoje, da Vera, para Flávia e para mim. Vocês esperam esse sucesso da coleção da Pilar? Acho que você quis dizer vocês esperavam esse sucesso? Essa é uma pergunta tão difícil, né? Assim, eu não podia imaginar que seria um sucesso, virou um best-seller de livros, virou peça de teatro, virou animação, aqui como vocês acabaram de ouvir, na televisão, foi exportado para vários países. E então, 10 anos depois de ter começado esse projeto, né? Você não sabe se vai nem sair o número 2, o livro 2 ou o livro 3, ou se vai vender, ou se vai ser bem aceito, né? Mas eu acho que a atitude sempre, da minha parte, da Flávia também, claro, é uma atitude de vamos fazer isso aqui o melhor possível, vamos fazer dessa Pilar um projeto muito bacana. E quando eu desenhei os primeiros esboços da Pilar, eu estava tentando, aqui a bonequinha, estava tentando, né, decidir qual era a carinha dela e qual era o look dela, a roupa dela. Eu achava que ela tinha que ter sempre a mesma roupa, porque eu achava que ela tinha que ser reconhecível pela roupinha, igual o Mickey ou o Asterix ou o Tintin, eles estão sempre com a mesma roupa, não interessa que no dia a dia a gente troca de roupa, né? Eu achei que a Pilar tinha que ter sempre o uniforme dela para ela ser bem reconhecida, para exatamente isso. Se virasse peça de teatro, qualquer pessoa pode se vestir e você vai saber, é a Pilar, independente do rostinho ser igual ou não, né? Minha filha gostava de se fantasiar de Pilar, eu achava que era uma roupa que dava para as crianças conseguirem juntar e montar a fantasia, né? Sem a fantasia necessariamente existir. E também, quando eu fiz o personagem da Pilar, eu queria que fosse um traço simples o suficiente e marcante, reconhecível o suficiente para que as crianças conseguissem desenhar a Pilar. Então, o rosto dela é bem simples, o olho dela é bem simplesinho, né? E ela tem essa roupinha que, se você colorir vestidinho de azul, o bolso mágico e a legging listradas, e as trancinhas, você reconhece que é Pilar, independente do traço, independente do rosto que você ponha, ou essa coisa que a gente vê tanto hoje em dia, que eu fico tão feliz, as crianças se fantasiando de Pilar. É bem fácil de reconhecê-la. Então, voltando à sua pergunta, num sentido
desde o começo eu esperava e eu fiz para tentar estourar um sucesso, para tentar dar certo e pensando grande. Eu acho que é isso, mais que tudo, né? A gente, quando começa qualquer carreira, quando começa qualquer sonho, faz qualquer projeto, você tem que pensar que você vai fazer o melhor possível para aquilo virar um estouro e tentar fazer de um jeito que fique profissional e bem aceito e que sim, e que dê certo. E a gente agora, 10 anos depois, fica feliz, muito, muito, muito feliz de estar lançando o 8º livro da série. São essas as perguntas de hoje. Adorei saber o que vocês queriam saber da gente e saber tudo, as curiosidades e como é que vocês recebem, pensam e têm dúvidas, né, do que a gente faz e como é que a gente faz. E fiquem ligados, porque outra semana aí eu vou mostrar mais do meu estúdio. Eu vou invadir o Instagram da Pequenas Art de novo para mostrar melhor o meu processo de trabalho e o meu estúdio aqui, onde eu faço todas as ilustrações da Pilar. Fiquem ligados. Beijos!